Fala, meus amigos aqui do Facebook, do YouTube. Aqui quem vos fala é Irmão Eduardo. Canal Refletindo a Mente de Cristo, um canal para nós meditarmos na palavra do Senhor. Nessa oportunidade, então, vamos dando continuidade ao Catecismo de Westminster, aula de número 6. Desde já eu peço que você curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Então, a pergunta número 6. Quantas pessoas há na divindade? Resposta. Há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses 3 são um Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Então, a pergunta número 6 vai trazer questionamento em quantas pessoas existem na divindade. É muito importante nós termos essa resposta, mesmo que nós saibamos, porque existem muitos lugares que as pessoas elas acreditam que é um Deus só, não há pessoas na divindade. Nós vamos ver os versículos então que estão como referência, e eu quero que você analise comigo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as 3 pessoas da Trindade, eles são um Deus na mesma substância, iguais em poder e glória. Só que cada um tem a sua função, digamos, na execução das tarefas da pessoa de Deus. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Os 3, eles são Deus, mas cada qual com a sua função na Trindade. Então, o primeiro verso, referência, 2 Coríntios 13:14, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo impetrando a bênção e usando então as 3 pessoas da divindade. Nós estamos vendo versículos da Bíblia que demonstram a existência das 3 pessoas da divindade. Mateus 28:19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, mais um versículo aqui que mostra o próprio Senhor Jesus ali, dando a ordem do discipulado e de ir e pregar o Evangelho aos seus discípulos e falando ali do Pai, do Filho e do Espírito Santo, falando da divindade, da Trindade aos seus discípulos. Também Mateus 3, 16, 17. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: Esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ali então, no momento que o Senhor foi batizado, a Trindade participou. E nós vemos bem demonstrada a função ali. O Pai confirmando, o Espírito ali como pomba vindo sobre o Senhor. E é muito maravilhoso observar aquela passagem. Também nós temos uma passagem um pouco longa em João capítulo 17, versos 5 e 24, e que o Senhor está se dirigindo ao Pai em oração e também rogando ao Pai que enviasse o Espírito Santo aos discípulos. Agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me desse, eram teus e tu nos deste, guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo,
mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tendo guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Ó Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vejam aqui o Senhor falando que ele e o Pai são um só. Pai, aqueles que me deste, quero que onde estiver, também eles estejam comigo, para que vejam minha glória, que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então aqui uma passagem que mostra o Senhor rogando pelos seus discípulos e tendo uma conversa com o Pai, com Deus. Agora, nós temos que analisar por que essa doutrina ela tem tanta oposição durante os séculos. Porque é uma doutrina das basilares, que Deus a Trindade Divina é uma das basilares doutrinas do cristianismo. Por isso o inimigo trabalha para se opor a essa doutrina. Por que essa doutrina tem feito surgir oposição durante a história da Igreja? O diabo reconhece que, visto ser a Trindade um mistério que a razão humana não pode explicar, e como é o principal objetivo de nossa fé e culto, o nosso Deus, a Trindade, é terreno fértil para ser usado como pedra de tropeço. Então essa doutrina foi muito atacada pelo inimigo para que minasse a igreja de falsos ensinos, porque é uma das doutrinas basilares do cristianismo. A Trindade, a doutrina da Trindade. Veja que nós temos que ter em mente a quem nós adoramos, não é? Por isso que a doutrina da Trindade é tão importante. Nós temos que ter em mente que o Espírito Santo foi enviado para habitar no salvo. Nós temos que ter em mente o Filho de Deus que se doou por nós, Jesus Cristo. Nós temos que ter em mente o Pai Celeste que tudo projetou, criou, pré-ordenou, soberano em todas as coisas. E essa doutrina, então, é muito importante. Até que ponto essa doutrina é importante para a nossa fé? É essencial e vital. Sem essa doutrina, nada saberíamos do amor do Pai, do mérito do Filho e da influência santificadora do Espírito Santo em adquirir e aplicar a redenção. Então veja, o amor do Pai na redenção. Por quê? Porque o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. O Filho, por quê? Porque o Filho, ele ganhou para nós a salvação cumprindo a justiça divina. E o Espírito Santo, veja a importância, ele adquire e aplica a salvação em nós. Então essa doutrina é importantíssima. O que significa a palavra divindade nessa pergunta? Significa a natureza divina que é possuída por todas as três pessoas. Então, divindade, três pessoas. A natureza divina em três pessoas, possuída pelas três. Então, não são três deuses, mas três pessoas e um só Deus. Ok?
Agora nós temos uma denominação que nega a doutrina da Trindade, chamada unitarianos. Eles ensinam que há apenas uma pessoa na divindade, o Pai, e negam a verdadeira deidade de Cristo e do Espírito Santo. E aqui eu abro parênteses para Testemunha de Jeová, a seita dos Mórmons, próprio catolicismo romano, que negam essa doutrina da Trindade. Outras religiões, elas distorcem essa doutrina. Mas essa aqui, os unicistas, eles negam o Filho e o Espírito. Como se pode provar que há 3 pessoas na divindade? Isso pode ser provado por muitos ensinos na Bíblia. Pode ser provado pela fórmula de batismo, pelo batismo de Cristo, pela bênção dada por Paulo, pela saudação às 7 igrejas, pelas diferentes tarefas atribuídas às 3 pessoas. Então veja que a Bíblia ela traz, né, essa verdade. E se você pesquisar na Bíblia, no Antigo Testamento, mesmo o Antigo Testamento com seus símbolos, as suas analogias, ele vai trazer a Trindade ali, a doutrina da Trindade, mas no Novo Testamento está mais diretamente mostrado, demonstrado, porque o véu no Novo Testamento ele foi tirado, não é? No Antigo, o povo ainda estava vendo e adorando a Deus através de símbolos e figuras do Senhor, não era revelado completamente, mas mesmo assim nós temos partes ali no Antigo Testamento. O livro de Salmos, por exemplo, quando Davi escreve o Salmo e diz: "O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos meus pés." Ali é uma revelação da existência, não é, de Cristo e de Deus dizendo a Cristo que se assentasse à sua destra, uma visão da glorificação do Senhor, do reinado do Senhor depois de haver vencido na cruz. Você poderia dar um exemplo dessas diferentes tarefas? Sim. Pedro 1:2 dá um exemplo de suas diferentes tarefas na obra da redenção. Fala da presciência do Pai, da morte do Filho por seu povo e da tarefa de santificação do Espírito. Vamos abrir Pedro 1:2, que vai falar, então, especificando, então. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, 1 Pedro, na santificação do Espírito para a obediência do sangue de Jesus. A presciência de Deus Pai, de antemão, eleitos, a morte do Filho, ou seja, a aspersão do sangue, e a santificação do Espírito. Aqui é mostrado, então, esse ensinamento. Como todos os 3 podem ser um Deus? A doutrina ensina que em um sentido Deus é um, e em outro sentido é 3. Ele é um em substância e 3 em pessoas. Então, é como eu já falei, é uma só substância, um só Deus. Um só Deus. E dividido em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia afirma que o Filho e o Espírito Santo são Deus e são iguais ao Pai. Mas agora o cremos mediante a palavra de Deus e podemos aguardar ter no céu o gozo do perfeito conhecimento a respeito. Então, agora nós temos visto como por um espelho, correto? Nós vemos a revelação divina como que algo não totalmente revelado, mas no grande dia nós teremos a revelação da divindade de uma forma mais gloriosa e perfeita.
Então, essa foi o breve catecismo, aula de número 6, a doutrina da Trindade. Eu agradeço você por ter assistido. Eu peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo, apoie esse trabalho, que é um trabalho que busca expor as Escrituras de uma maneira didática para a glória de Deus. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!